Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão me assistindo neste momento. Você de todas as partes do país e do mundo, dos diferentes estados, recantos do país, você do interior, você do litoral, você que faz parte das regiões norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, você que é do leste do Brasil, você que também mora aí no Planalto Central, meu muito obrigado por você estar aqui com Denilson Douglas para mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de abordar sobre um tema muito delicado, um tema de extrema importância. Eu diria que você precisa assistir esse vídeo até o final. Eu quero até pedir um favor a você. Se você puder assistir a este vídeo até ao final, você me ajuda muito, porque o canal Vigilante da Razão, ele está em crescimento. E para que o YouTube perceba que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante, você precisa assistir até o final. Não adianta você assistir um vídeo apenas nos 3, 4, 5 primeiros minutos e ir embora. Por mais que você deixe um like, eu vou agradecer muito, mas seria muito, mas muito melhor se você assistisse até o final. Aí você tira suas conclusões, deixa seu like, seu comentário e complementa a sua ajuda a esse canal Vigilante da Razão. Outra coisa é que você tem a possibilidade também de sugerir temas. Eu já falei em outro vídeo que você pode sugerir temas para o canal. Nem sempre esse tema será o próximo da lista, porque a lista é grande. E para 2024 eu tenho algumas surpresas para vocês e isso vai lotar a grade de vídeos para o nosso canal. Então, mais uma vez, se você não me conhece, eu sou Denilson Douglas, o apresentador deste canal. Vamos falar sobre casais separados pela religião. Esse tema é muito importante porque eu acredito que todos nós conhecemos alguém que por conta de diferenças religiosas separaram dos seus cônjuges ou mesmo que estejam vivendo juntos, estão passando por uma crise que não se acaba nunca, graças às diferenças de opinião religiosa. Isso é importante que a gente polemize este tema, porque as pessoas têm o direito de serem felizes. E as pessoas precisam ter em mente que o que de fato importa são pessoas que lhe ajudem a crescer na vida. Em todos os sentidos da nossa existência, o ser humano é um ser social e ele precisa estar ao lado de pessoas que lhes ajudem. Então, muita gente perde grandes oportunidades na vida de ser feliz no amor, de ser feliz em relacionamentos realmente positivos para a sua vida por conta de meras diferenças religiosas. Aí alguém que é religioso pode até me refutar dizendo: puxa vida, eu tenho que olhar para o reino dos céus, porque a minha Bíblia diz isso. Eu preciso buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É assim que fala a Bíblia Sagrada. Porém, se você for analisar, muitas das relações que começam na igreja, entenda bem, muitas das relações que começam na igreja terminam com um se afastando do outro, apesar de comungarem da mesma fé e da mesma opinião, certo? Por que eu estou falando isso? Eu quero dizer o seguinte: a comunhão religiosa não é fator determinante para um relacionamento ser bem sucedido ou mal sucedido. Porque na união entre pessoas diferentes, porque vieram de placentas diferentes, vieram de contextos familiares e sociais diferentes,
É claro que tem de se haver. Eu sou casado já há 12 anos e eu sei que para que haja uma boa vivência é necessário abrir-se mão. Um abre mão de uma coisa, o outro abre mão de outra. E com a religião, às vezes, você quer que a pessoa comungue dos mesmos ideais, dos mesmos objetivos, só que nem sempre isso é possível. Há casos em que as pessoas se divergem em algumas opiniões, e isso não quer dizer que aquela pessoa é uma pessoa errada para você. Eu trago para você hoje exemplos ruins de pessoas que, por conta de diferenças religiosas, e a religião teve uma participação muito importante na decisão dos dois de se afastarem um dos outros. Também eu não quero dizer que se não fosse a religião, eles ainda hoje estariam juntos. Não, até porque não sejamos ingênuos para acreditar que as relações afetivas entre as pessoas dependem única e exclusivamente da visão religiosa e da comunhão religiosa desta ou daquela pessoa. Mas o que eu quero dizer é que o cenário que as religiões quase sempre impõem para as pessoas faz com que essas pessoas tenham expectativas elevadas demais para com o seu cônjuge. É como se as pessoas tivessem aquela ideia de alguém que supostamente tem um chamado de Deus em sua vida, tem um ministério, é muito comum os crentes dizerem isso, principalmente os crentes evangélicos, tem um ministério e o seu cônjuge precisa acompanhá-lo naquele ministério que ele ou que ela professa. E caso isso não aconteça, fatalmente a relação vai ruir. Isso batendo de frente quase sempre com a posição, no caso dos evangélicos, mais uma vez, de pastores, líderes, bispos que apenas aceitam, muitos deles apenas aceitam o divórcio em caso de traição, em caso de adultério. Mas as igrejas modernas, de hoje em dia, já estão com a mente mais aberta e dizem assim, puxa vida, ele não te acompanha no teu ministério, ele não te apoia, então ele é um atrapalho, é uma pedra de tropeço, de repente o próprio Deus está tirando ele de você, porque essa união não foi a união que Deus aprovou. Então isso é muito, mas muito perigoso, porque as pessoas acabam pautando as decisões reais da sua vida, as decisões importantes da sua vida, numa opinião, num caráter divino, sobrenatural, metafísico, que às vezes o próprio Deus não vem até a pessoa falar, mas se utiliza de um pastor, de um líder, de um bispo, e quase sempre há interesses escusos aí. É o que eu quero abrir também a sua mente para essa triste realidade. O que é importante a gente perceber é que, de uma forma ou de outra, o ser humano é o principal responsável por sua vida também no contexto afetivo. Você não pode terceirizar a decisão de seguir adiante com um relacionamento com base no seu pastor, com base no seu babalorixá, com base em seu líder religioso preferido e nem em supostas revelações que o seu Deus de estimação lhe propõe. Por quê? Porque é você quem vai sofrer, é você quem vai chorar, ou com um relacionamento frustrado, ou com a perda de uma grande oportunidade de você ser feliz nessa área do relacionamento, tá certo? Então eu trago para vocês dois exemplos que eu tenho certeza que você conhece, né? Um é de uma atriz brasileira, uma ex-modelo, apresentadora, também está aqui na plataforma do YouTube apresentando o podcast Positivamente. Eu falo da Carina Bach. A Carina Bach, ela nasceu no ano de 1976 em São Paulo e é uma ex-modelo, como eu já falei, que casou-se. Ela casou-se no ano de 2018 com um ex-jogador de futebol e também empresário, o tal do Amaury Nunes. O Amaury Nunes, ele foi esposo da Carina Bach por volta de 4 anos. A Carina Bach já era evangélica e, na realidade, ela era de uma igreja diferente da que o então marido dela
fazia parte. Isso, segundo constam as fontes, segundo constam os sites de notícia, os sites de fofoca. É claro que eles, propriamente dito, não se revelaram a respeito disso. Mas o histórico deles, o tanto que eles compartilhavam o seu dia a dia nas redes sociais, a forma com a qual os dois se apresentavam como um casal feliz, e cerca de um ano antes da separação, os dois separaram em 2022, já estavam relatando crises no relacionamento. Então, por aí você já entende que a própria Karina Bach chegou a revelar que o problema dele era uma crítica que ele tinha ao grande envolvimento que ela sempre teve após sua conversão ao protestantismo. Ela tinha um grande envolvimento com a vida religiosa, e isso o incomodava de certa forma, mesmo ele sendo religioso também. Aí abre-se uma questão que eu falei lá no começo do vídeo. O cônjuge espera uma atitude à altura do seu companheiro ou companheira quando ele se envolve demasiadamente com a religião. É aquela história de você entrar no rio e mergulhar até a cabeça na prática religiosa. Quando o cônjuge não o acompanha nessa empreitada, aí então a tendência é o relacionamento ruir ou sofrer crises constantes, e o casal não é feliz por conta disso. Eu, particularmente, quando fiz parte de uma denominação diferente da minha esposa, eu sentia isso por parte dela, quando ela achava que eu deveria estar junto com ela. E eu simplesmente deixei ela bem à vontade para seguir o seu caminho, indo para a denominação que ela queria fazer parte. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte: independente da sua posição religiosa, você não pode querer que o seu cônjuge seja tão entusiasmado quanto você. Até porque muitas pessoas estão abrindo a sua mente com relação aos ditames, às armadilhas, todo aquele contexto fantasioso que as religiões impõem para o ser humano. E às vezes, quando você percebe que o seu cônjuge anda pisando no freio, anda se retendo, ele tem seus motivos para agir dessa forma. Isso é preciso ser levado em conta porque, na realidade, as pessoas são diferentes. O entendimento que as pessoas têm dos diversos assuntos da vida são diferentes. Moral da história, relacionamento de Karina Bach e do Amaury Nunes acabou. Eles se recusam a falar sobre isso, e é muito triste quando a gente percebe que relacionamentos que envolvem filhos tornam-se muito mais delicados quando chegam ao fim. O que me deixa triste nessa história da Karina Bach é que sim, a criança é o que mais sofre. A criança é o elemento que mais sofre em separações. E isso, a religião, às vezes, quase sempre, na verdade, não proporciona um apoio emocional para nenhuma das partes. Para nenhuma das partes. Certo? Eu lembro que quando a minha esposa foi frequentar outra igreja, fazer parte da outra igreja, o meu pastor, ele me abraçou e disse: olha, seja forte que você vai vencer. Isso para mim soou bem, foi um apoio que eu recebi. Porém, algumas igrejas, algumas denominações não estão nem aí. Não estão nem aí para o que esses casais e os filhos dos casais estão passando. Isso é fato. Agora, vamos à próxima história. A próxima história que eu queria trazer aqui para você é do Tom Cruise. É isso mesmo. O Tom Cruise, ele que participou de diversos filmes aí famosos, né? As franquias do Top Gun, as franquias do Missão Impossível. O Tom Cruise, ele teve diversos relacionamentos. Vocês já conhecem. Quem entende um pouco de cinema, quem acompanha esses atores, já sabe, o Tom Cruise, ele teve diversos relacionamentos desde os anos 80. Mas um dos relacionamentos
que acredito ter sido o último, foi o de Tom Cruise com Kate Holmes. Se não foi o último, certamente foi o mais emblemático, porque trouxe à tona o efeito negativo, ainda com mais força, da religião Cientologia, da Igreja da Cientologia, que é a religião a qual Tom Cruise faz parte. Ele casou com a Kate Holmes lá por volta de 2006, e passou casado com ela 6 anos. Quando ele casou com ela em 2006, o que acontece é que ele estava já dentro da Cientologia, ele trouxe ela consigo também para a Cientologia, e a filha do casal estava para ser iniciada na Cientologia também. Tom Cruise não tem mais contato com ela, apenas paga pensão, ajuda nas despesas, mas não vê essa filha. Tudo isso por conta de orientações da Cientologia. A alta cúpula da Cientologia proibiu Tom Cruise de entrar em contato com a sua própria filha por conta dela não ser iniciada na Cientologia. E a ex-esposa, a Kate Holmes, especula-se que ela saiu do relacionamento com Tom Cruise, um relacionamento de 6 anos, por conta da Cientologia também, por conta das aberrações, das discrepâncias dessa religião, que é famosa por aceitar em seu rol de membros figurões do cinema, como o ator John Travolta, a própria Kate Holmes fez parte, mas saiu, o Tom Cruise também como principal chamariz para essa Cientologia, que é uma religião que reúne elementos do hinduísmo, do budismo e da ciência. Veja que salada mista. Então, quando a Kate Holmes percebeu que a Cientologia estava sendo levada muito a sério por Tom Cruise e que haviam questões de muito rigor, regras muito específicas e difíceis para ser seguidas, regras alimentares, regras de comportamento, regras de conduta para serem seguidas, a Kate Holmes acabou desistindo desta religião e o relacionamento foi se ruindo a partir deste momento, quando em 2012 o casal decidiu por separar-se. Na verdade, essa decisão de separação partiu da própria Kate Holmes e deixou o Tom Cruise muito decepcionado, segundo fontes da época. O que acontece é o seguinte, gente. Deixa eu falar para vocês. A religião, ela não aproxima as pessoas. Alguém pode dizer, mas não generalize, porque através da religião as famílias se reúnem, os casais se congratulam e compartilham das mesmas ideias. Só que nem sempre a coisa é tão bela, é tão bonita desta forma. Às vezes, o que a religião faz é separar mesmo as pessoas. Por conta de tudo que eu já falei e por conta de que a religião ela acaba suplantando da vida da pessoa o tempo e o recurso e a energia necessária para que a pessoa sobreviva. Eu conheço pessoas que, mesmo estando ainda envolvidas com a religião, vivem casamentos falidos, vivem casamentos já frustrados há muito tempo. Por quê? Porque não há uma dedicação primordial do cônjuge para com o casamento, para com aquilo que agrada aos dois. Em primeiro lugar está o reino de Deus. Em primeiro lugar está a religião. Em primeiro lugar está o que ditam os líderes religiosos. Isso sem contar daquelas religiões que praticamente ditam as regras desde o momento do namoro até a hora do casamento e a vida conjugal do casal. É um pecado grave para Deus. E é por isso que a Bíblia contém no Antigo Testamento e fala também no Novo Testamento, o apóstolo São Paulo, da pureza dos jovens, a pureza que deve se viver até o casamento, não é isso? Devemos viver em pureza. Esse é o princípio que a palavra de Deus estabelece. Isso mesmo.
existem grandes influências da religião no contexto do dia a dia íntimo do casal. Você sabe o que eu estou falando. Então, é preciso que haja muito cuidado. As pessoas romantizam muito a vida de casal, não é uma vida fácil, mas quando você usa a cabeça, usa a razão para firmar os seus pés e lutar pelo bem comum do seu cônjuge, da sua família, isso tende a ajudar e muito os casais a superarem as dificuldades da vida, as lutas que sobrevêm sobre eles. Mas a religião, por mais que ela ofereça uma visão utópica, fantasiosa, de uma vida além da vida, a vida real é que importa, gente. O dia a dia, as contas para pagar, os embates, as crises que sobrevêm sobre qualquer relacionamento. Então tome muito cuidado. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo.